Mas a humildade pediu: Senhor, deixa brotar nas almas o desejo de retransmitir aquilo que estão recebendo. Deixa-as esquecerem de si próprias para que possam auxiliar aos outros. Aí, Deus imaginou o amor que esquece a si próprio. 6 belas mulheres me rodeiam. Dizia para si: está certo, pois se originaram do meu pensamento. Mas, oriundo a minha vontade, quero colocar um homem ao lado delas. O herói deve trazer em si todas as virtudes do verdadeiro homem. Essas palavras do Atravan vivificaram os homens que o escutavam. Suas expressões brilhavam, sabiam das virtudes ornando o herói e esforçavam-se desde os primeiros anos de vida a se tornarem heróis verdadeiros. E prosseguiu o Atravan narrando. Passaram-se longos tempos. Geração após geração dos seres humanos surgiu e desapareceu. Fielmente, os servos de Ahura Mazda se esforçavam pelos habitantes da terra. Deus olhava cheio de alegria para as suas criaturas. Aí ocorreu algo de horrível. Para compreender o surgir disso, deveis saber que todo o errado que nós, os seres humanos, fazemos, cai para baixo da terra. Ali existe um lugar onde fica recolhida toda essa imundície. Para lá vão todas as más palavras e todos os maus pensamentos. E daquele longínquo tempo que tem passado, desde a criação da terra, acumularam-se ali inimagináveis quantidades de imundície. Mas ainda havia vida em alguma coisa que chegava lá embaixo. E essa vida aglomerou-se, ganhando forças, e se tornou Aramanyu, o espírito do mal, nascido da imundície de tudo quanto é terreno. Também só podia produzir coisas horrendas. Ele sabia de Ahura Mazda e queria se igualar a ele. Se tu estás vivendo nos 7 céus acima da terra, exclamou, então eu habitarei as 7 cavernas debaixo da terra. Tens imaginado deuses? Pois bem, farei o mesmo que tu. Um tremor perpassou os homens. O coração de muitos se contraiu. Outros cerravam os punhos, batendo com eles no ar. Mas o Atravan continuou. No entanto, por mais que Aramanyu se esforçasse para criar deuses, não o conseguiu, pois ele mesmo não era Deus, mas tão só um espírito mau. Isso é uma grande diferença. Assim, apenas conseguiu gerar espíritos. Olhava para cima, para o céu, o que deveria colocar em posição igual a Mitra, a Maônia e a Tístria. Seu desejo tornou-se excessivo. Aí surgiu Azir, a grande e sinistra serpente das nuvens. Vós todos muitas vezes já a vistes quando ela rolando se locomove ameaçadoramente. Os homens acenaram a cabeça. Depois, a má vontade dele criou a Paosha,
o demônio da estiagem, que sempre de novo causa preocupações e esforços aos deuses. Aí Aramaniu riu, considerando-se o supremo Deus. Mas, quando estava comparando as suas criaturas com os deuses, viu que eram apáticas e feias. Nenhuma podia se manter ao lado das figuras luminosas. Aramaniu foi tomado de tremenda raiva e criou Haeshma. A raiva tem força como ninguém, e em incandescência podia fazer parte dos irmãos das chamas. Mas, apesar de ser belo, tem um grave defeito. É cego. Os homens riam-se, alegravam-se, por a raiva ter que ficar em lugar inferior aos deuses. Estava certo de que ele não podia ver em quem acertava, assim frequentemente prejudicava a si próprio e aos que ele guiava. Pouco a pouco, prosseguiu o Atravan. Aramaniu descobriu que Ahura Mazda tinha idealizado ainda servos especiais, cuja a atuação era benéfica junto aos seres humanos. Assim, pois, ele também devia criar entes que seriam capazes de destruir o que os outros construíam. Cuidadosamente, perscrutava e atentamente espreitava e soube, então, o que fazer. Em lugar da verdade, criou a mentira, que à primeira vista parecia cintilantemente bela, mas, olhando mais atentamente, via-se que tudo nela era falso. Contudo, ela enfrentava os seres humanos de modo amável, muito mais amável do que a reservada verdade. As criaturas humanas, então, afluíram para ela, deixando-se iludir, e aprenderam a mentir. A graciosa pureza parecia-lhe inviolável. Não sabia o que opor a ela, e criou então 3 entes. As voluptuosidades puxavam e arrastavam o ser humano, até fazer com que se maculasse de alguma forma, após o que afundava total e rapidamente. Servas diligentes do espírito mau eram as voluptuosidades, barulhentas, ofensivas e gritantes. A humildade ele contrapôs à arrogância. Com isso, teve um jogo fácil, pois já era um perigo que o ser humano propriamente quase tinha criado por si mesmo. O que os outros servos de Aramaniu não conseguiram, a arrogância o realizou, associando-se ao egoísmo, pois também esses servos queriam companheiros. A mentira escolheu para si o ardil. A volúpia, porém, criou as doenças. Com esses servos, Aramaniu entrou no campo para arrancar o reino de Ahura Mazda. A finalidade dele era conseguir o domínio sobre as criaturas humanas. Quantas mais tivessem que ser jogadas no monte de lixo, tanto mais forte surgiria o séquito para o espírito mau. Não podeis imaginar como eram terríveis as lutas e quantas foram as vítimas. Quando Atravan fez uma pausa, um ouvinte perguntou: por que Ahura Mazda, o supremo de todos os deuses, não acabou com o adversário? Teria sido fácil. Certamente, afirmou o sacerdote. Assim podia ser feito, se quisesse.
mas ele queria que suas criaturas, elas próprias, se decidissem pelo bem ou pelo mal. Aquele que quisesse que caísse nas mãos de Aram-Manyu e com isso na destruição. Seria melhor do que possuir um reino de seres humanos dependentes. Em vossos rebanhos também vos alegrais, especialmente com os animais que por si mesmos procuram o pasto. A grande massa do gado que cegamente corre atrás é enfadonha. Assim, pois, o sábio Deus entregou os seres humanos à sua própria vontade e permitiu que os deuses e seus servos ajudassem apenas aqueles que tivessem boa vontade. Mas aí o mal ganhou uma vitória após outra. Do florido jardim que a terra outrora foi, ela se tornou um mar de pedras e deserto, como agora a conheceis. Não mais podeis imaginar tal paisagem em beleza. Podeis ter uma ideia disso, quando Mitra deixa florescer as nossas terras durante 2 meses. Mas isso não poderá prosseguir assim eternamente. Lastimava-se um dos homens mais moços. Senão, nada restará por fim de nossa terra, com que os deuses e Ahura Mazda se possam alegrar. Não, isso não prosseguirá eternamente, confirmou o Atravan. Temos uma profecia em que a vida da terra não será eterna, será incomensuravelmente longa. Esse prazo Ahura Mazda dividiu em 3 partes de igual duração. A primeira, a época desde a criação da terra até quando Deus imaginou o primeiro ser humano e o primeiro touro. A segunda deve terminar quando nascer o preparador do caminho, o Zoroaster. Então, iniciar-se-á a terceira época.